Vamos lá, galera. Se eu ia ganhar 10 reais para cada aluno meu que pergunta se ainda é seguro deixar o dinheiro dele no banco digital, eu era muito mais rico do que eu sou. Isso acontece porque ultimamente Willbank, Banco Master, Ficto, todos esses nomes que até pouco tempo atrás ele enchia a tela de nosso celular com promessas de modernidades, rentabilidades altíssimos, agora quebraram e se tornaram um pesadelo financeiro de milhões de brasileiros que depende agora do Fundo Garantidor de Crédito para recuperar o dinheiro deles. Pensa, seu dinheiro está numa conta digital, você sempre achou que ela está segura e agora você acorda um dia de manhã, abre o aplicativo e não funciona. Ou pior, aparece um aviso liquidação do Banco Central. E essa onda recente de empresas que quebraram não foi por acaso, não foi azar, foi um sinal de alerta. Existe uma classificação quase secreta, não que é secreta, mas que muito poucas pessoas sabem, que o banco não faz nenhuma questão para você saber. Um código que o sistema financeiro usa para separar os gigantes bancos, os grandões demais, para quebrar das instituições financeiras que em momento de crise pode te deixando para trás, levando todo o seu dinheiro obviamente junto. Esse 1, esse 2, esse 3, não é um código técnico, isso é estrutura. E a maioria das pessoas nem sabe o que isso significa. Mas isso mostra quais preparado o banco que você está para atravessar momentos difíceis. Então a pergunta não é se o banco tem risco, ele tem. A pergunta é quais o nível de risco que seu banco. Então respira fundo, vou te ensinar a decifrar todo esse sistema, vou te dar critérios claros para você mesmo poder avaliar a segurança do banco que você está agora. O que você vai aprender agora é simples, prático e faz toda a diferença para proteger seu dinheiro. Vamos começar com uma coisa básica, como os bancos funcionam, como eles ganham dinheiro para a gente entender a segurança do banco. Primeiro você precisa saber o modelo de negócios. De forma simples, um banco, obviamente que opera com a autorização do Banco Central, ele opera o quê? Captando recursos de clientes, os correntistas deles, eles depositam dinheiro na conta corrente, CDBs, na poupança, tudo isso, e ele pega esse dinheiro emprestando para outros clientes, via financiamento, cartão de crédito, cheque especial, todo esse ponto, certo? Então ele ganha dinheiro nesse formato. Então o lucro do banco, ele vem principalmente da diferença entre os juros que ele paga e entre a diferença que ele cobra das pessoas, certo? Então, esse mecanismo é conhecido como spread bancário, a diferença entre juros disso. Então, no Brasil, nós temos o spread bancário mais alto do mundo, praticamente, por isso que os bancos ganham tanto dinheiro aqui. Só que isso é um formato simples e extremamente seguro. Eu pego daqui, empresto daqui, tá tudo certo. O problema é que nesse formato, os bancos não conseguem ganhar muito dinheiro, porque na teoria, eles só podem emprestar o dinheiro que eles captam. Então, se ele captou pouco, ele pode emprestar pouco, ganhar pouco. Aí que nasceu uma ideia, que isso não é do Banco do Brasil, essa é a ideia no mundo, que chama alavancagem. A alavancagem quer dizer que o banco não precisa emprestar apenas o dinheiro que ele tem. Ele também pode usar uma alavancagem e emprestar dinheiro que ele nem tem. Como assim, bem? Na prática, isso significa que o banco pode emprestar várias vezes o valor que ele realmente tem como base de capital. Ele captou 1 milhão, mas ele pode emprestar 5 milhões e ganha esse spread em cima de 5 milhões e não apenas 1 milhão. Então o problema não é que ele empresta dinheiro, o problema ocorre que quando você fica muito alavancado, você emprestou muito dinheiro, tem muito dinheiro na praça, é quando de repente muitos correntistas, muitas pessoas resolvem ir para o banco e pedir o dinheiro deles no mesmo dia. Então, quando um banco que tem recursos entrando e saindo, normalmente está tudo certo. Mas se muitos clientes entram em pânico, correm por bancos em momento de crise, sabe, eles ouvem um boato que o banco vai quebrar, que vai dar calote. Imagina todos os correntistas no dia seguinte, 10 horas da manhã, tá na porta do banco tentando sacar o dinheiro. O banco, nesse caso, pode entrar em colapsos. Aí que entra dois fatores decisivos que vai definir o futuro desses correntistas: a solidez do banco e o capital do banco. Quanto maior a estrutura e a reserva do banco, maior a capacidade que ele tem para atravessar esses momentos de estresse sem travar todo o sistema. Para vocês entenderem, até pouco tempo atrás, o sistema bancário, na verdade todos vocês lembram, era bem simples. Você tinha meia dúzia de grandes bancos, os bancões, e pronto. Só isso que tinha. Então quase todo mundo tinha conta em um deles. Naquela época você poderia ficar 1 hora na fila do banco para precisar fazer uma coisa simples como atendentes. E se você reclamava para seu amigo que você ficou 1 hora, ele fala: para de reclamar, porque no meu banco eu ficava 2 horas. É isso. Essa era a realidade naquela época. Então só que esse cenário mudou.
Mudou, na verdade, completamente. Hoje nós temos explosão de fintechs, bancos, conta digital. Muitas vezes está como nome banco no nome, mas na verdade não são bancos. Isso fez uma coisa boa, isso aumentou a concorrência, isso melhorou o serviço, reduziu taxas, atendimento 1000 vezes melhor, mas também trouxe detalhes que ninguém observa. Nem todo mundo lá é banco de verdade que tem a mesma segurança que os bancos tinham. Então muitas empresas oferecem contas, cartões, aplicativos bonitos, mas eles operam como instituição de pagamentos e não são bancos. E isso sim faz diferença. Por quê? Porque eles têm regulamentos do Banco Central diferente. Outro, o capital que é exigido deles como garantia é outra, muitas vezes muito menores. Então, as operações que eles podem fazer também são outras. Então, enquanto um grande banco tradicional, um grande bancão, que movimenta trilhões em ativos e tem bilhões em liquidez, uma instituição menor, ela pode operar com volume muito mais enxuto, muito menos dinheiro. Isso não é um problema. Isso só você tem que saber que isso aumenta o risco. Então, quanto menor a estrutura, quanto menos dinheiro tem, mais capital, menos capital, tudo isso, mais sensível, mais possível ela tem quando vai ter algum problema, um movimento de pânico no mercado. Então, como eu sei o tamanho do meu banco, se eu estou em banco grande, pequeno, tudo isso. Então, vamos lá. O Banco Central, ele tem uma classificação do S. Como chama essa classificação de S? Ele tem de S1, S2 até S5. A função dele é trazer muito mais clareza e segurança no sistema. O Banco Central classifica as instituições financeiras nesses segmentos de acordo com o quê? Presta atenção, isso não é a qualidade do banco, nem o serviço do banco, não. Isso de acordo com a porte e a importância sistemática desse banco. E essa classificação, esse é o primeiro passo que você precisa utilizar para avaliar o risco de seu banco. Então vamos entender. S1, o que significa quando o Banco Central fala que o banco é S1? S1 quer dizer que é gigante sistemático. Esses bancos, só para você entender, eles representam mais de 10% do PIB do Brasil. Esse é o tamanho deles. Então, e ainda eles têm atividade internacional relevantes. Quem são esses bancos? Os maiores, os mais importantes bancos do país. Vamos lá. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, BTG Pactual. São os bancões grandes. O nível de risco para o cliente que tem conta neles é extremamente baixo. Quebra de um banco que está classificado como S1, ele vai causar um colapso na economia brasileira. Por isso que a fiscalização deles é extremamente rigorosa, porque na prática o Banco Central não pode deixar eles quebrar, porque eles são grandes demais para falir, simplesmente assim, ok? Então, se você tem esses bancos, fica tranquilo. Nível 2, chama segmento S2. São médios, são fortes pra caramba, mas são médios. Eles têm o tamanho deles de 1% até 10% do PIB. É dinheiro pra caramba. São instituições de porte grande, mas não tão grande. Tem muita importância no mercado, mas eles não são vital para a estabilidade de todo o sistema financeiro nacional. Nível de risco por clientes, baixo ainda, mas pode ser um pouquinho mais elevados, ok? Ainda continua banco sólidos, mas eles não contam com a mesma rede de segurança que o S1 tem. Então, uma eventual quebra pode estressar extremamente o mercado, mas vamos aguentar eles quebrar. Segmento 3, 4 para 5, já cada vez menores, porcentagem menor, menos faturamento, menos tamanho, menos estrutura. Então, o nível de risco para cliente, ele vai para o médio e pode ser altos. Então, essas instituições, eles operam com regras mais simples e têm uma atuação mais limitada. Eles não oferecem risco no sistema financeiro caso eles quebram. Por isso que são os mais vulneráveis. Então, se eles vão quebrar, o Banco Central vai. Igual vocês viram, o Will tudo isso foi e liquidou sem pensar duas vezes, ok? Então, aqui, os correntistas, os consumidores, têm que ter muito mais atenção nesse ponto. Só para vocês entenderem, a fiscalização em cima do S1, ele é extremamente rigorosa, justamente por isso. Então, além deles ser gigantes, com superestrutura, ainda o Banco Central fiscaliza eles muito mais, justamente por isso. E fiscaliza menos os menores que, se no pior dos hipóteses, quebra mais. Vai doer, mas não vai quebrar o sistema financeiro. Então vamos ver junto como a gente pode analisar como está a minha saúde financeira do meu banco. Então
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar no registro do Banco Central. Primeiro, o mais importante é confirmar se a instituição é, obviamente, supervisionada pelo Banco Central, isso é óbvio. E aí você pode acessar no Banco Central, você acessa o if.data no Banco Central, que já vou mostrar para vocês. E aí você vai pesquisar o nome da instituição e confirma se ela está registrada como banco múltiplo. E aí você verifica qual é o seu segmento, se ela é S1, S2, S3, S4, e você vai poder ficar mais tranquilo. Veja comigo aqui. Vamos lá, outro lugar que é importante entrar, se você quiser para conhecer o seu banco, você pode entrar aqui no if.data. Aqui do Banco Central, eles geram relatórios de todos os bancos, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, você pega o último relatório, você vai escolher aqui duas instituições financeiras independentes, vai colocar aqui resumo. E aí, quando vai gerar esse relatório, você pode olhar exatamente onde seu banco está posicionado. Então, se vocês pegarem esse que eu falei para vocês, que eles são gigantes, os bancões, os famosos bancões, você está vendo aqui, no S1 tem Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, BTG Pactual, então os grandões estão aqui. E aí, obviamente, que conforme o tamanho diminuindo do banco, a instituição financeira, ela é menor, ela obviamente é menos segura nessa parte. Você olha para os volumes financeiros que eles têm. Esse aqui, só para vocês entenderem, isso é em milha. Então, isso nesse número quer dizer 2 trilhões, 2,6 trilhões do Banco Itaú. Banco do Brasil, 2,5 trilhões. Vocês entendem por que eles falam que é grande demais para falir. A segunda coisa que você precisa é analisar os indicadores de saúde financeiros desses bancos que você está. Tem site, por exemplo, o Banco Data, que eles colocam todas as informações, são públicas e eles são cruciais para a saúde dos bancos. Dois índices que você vai ter que olhar. Índice Basileia. Índice Basileia, ele mede a relação entre o capital do banco e os riscos de seus ativos. Segundo a regulamentação brasileira, o mínimo é 11%. Um índice muito mais baixo que isso é um sinal de alerta gravíssimo para o banco. O que isso quer dizer? Se fala 11%, quer dizer que a cada 100 reais que o banco empresta, ele tem pelo menos 11 reais em caixa. Se o índice é menor que isso, imagina que ele empresta 100 reais e só tem 5%, quer dizer 5 reais. Isso complica muito essa parte. Quanto mais alto o índice brasileiro, mais seguro esse banco. Segunda coisa, o índice da imobilização. Isso mostra quanto do patrimônio do banco está investindo em ativos que não têm liquidez, por exemplo, imobilizados. A ideal é que quanto menor esse número, mais caixa o banco tem, dinheiro líquido e menos móveis, menos ativos que não têm liquidez. Então, em momento de quebra, você sabe que é difícil vender essas coisas para pagar os correntistas. Então, quanto menos dinheiro ele tem nessas coisas, melhor. Agora vamos ver um exemplo simples. O Banco Will, o último que quebrou, será que foi por acaso ou já tinha sinais? Veja aqui. Vamos dar um exemplo simples do Will Bank que acabou de quebrar, certo? Então, se você entrasse aqui, se você queira ser correntistas do Banco Will, você entrasse aqui no Banco Data e você olhasse, olha esse índice de Basileia. Se o índice de Basileia fala que ela tem que ter mínimo 11%, na verdade é assim. Você está vendo aqui, o índice exigido pelo Banco Central é mínimo 11%. Se você olhar aqui, ele está negativo, então esse banco está falido, dá para ver na cara. Índice imobiliário, a mesma coisa. Você está vendo que o ativo total deles é 2 bilhões, gente. Isso é muito pouco para um banco que pode sofrer dificuldade a qualquer momento. Então, dava para saber olhando por aqui. Bem, mas só isso, se eu vejo essas coisas, já posso ficar tranquilo ou não? Não. Tem que prestar atenção também em sinais de estresse. Um banco com dificuldade, ele costuma dar sinais. Vários sinais. Vamos lá. Primeira coisa, ele precisa de dinheiro, não é assim? Está faltando dinheiro, ele está quebrando, então ele precisa de dinheiro. Como o banco capta dinheiro? Ele capta das pessoas. Mas por que as pessoas vão colocar nesse banco e não no outro? Simples, porque ele vai oferecer juros muito mais altos. Então, quando você vê um banco que começa a oferecer juros muito altos, por exemplo, o Banco Will chegou para oferecer 200% do CDI. Ele paga dobro, mas por que o banco vai pagar dobro se todo mundo paga metade? Isso é um sinal claro que tem problema. E muitas pessoas ignoram esses sinais. Por quê? Por questão de ganância. Ai, nossa, eu sou muito esperto porque eu vi uma promoção que meu tio não viu que eu vou colocar. Não, lembra disso, gente. Quando você te oferece algo muito bom demais para ser verdade, muito acima do que os outros pagam, a gente desconfia. Ninguém dá nada de graça, gente.
Pensa comigo, quando você começa a achar que você é esperto, não, porque você conseguiu algo que ninguém consegue, muitas vezes é um burro na história. Então, quando os bancos começam a oferecer para vocês, é como, gente, como pensa alguém que é um vendedor de celular, você entra por uma loja para comprar celular, uma loja meio duvidosa, ele oferece para você um celular iPhone 17, que você sabe exatamente o valor dele, ele te oferece ele por R$1.500, o que você vai achar? Ai, como eu sou sortudo! Nossa, eu encontrei uma loja que vende barato, você sabe que tem problema, ou é roubado ou faz... Entendeu? A gente sabe. Outra coisa que é muito complicado. Você começa de repente a mudar as regras, entendeu? De repente, não pode sacar X valor, não pode fazer transferência, não pode fazer... começa, entendeu? Começa a desconfiar. De repente, atrasa no resgate, instabilidade, de repente era para ter liquidez, agora só pode tirar daqui uma semana, Fica desconfiando de qualquer mudança que acontece. Outra coisa, crescimento muito rápido, sem transparência. Por que ele está crescendo tanto? Ele está crescimento orgânico, verdadeiro ou alguma coisa que está impulsionando isso? Bem, mas o banco ele tem fundo garantidor de crédito, todo mundo fala para mim que se tem essa garantia posso ficar tranquilo. Gente, presta atenção. O fundo garantidor de crédito é um mecanismo que ele protege sim até R$250 mil por CPF. Toma cuidado, o fundo garantidor de crédito ele protege, mas você precisa fazer suas lições de casa. Você não pode confiar em olhos fechados que eles vão te salvar, entre aspas, se seu banco vai quebrar. E mais uma coisa, gente, você está preparado para passar a agonia de esperar semanas, às vezes meses, até que o fundo garantidor vai pagar, na dúvida, tudo isso, e ainda pior, você ainda ficou ganancioso, botou mais do que 250 mil do limite, aí, já sabe. Então, bem, o que eu preciso fazer? Simples. Primeira coisa, diversificar é a melhor estratégia. Banco digital, tudo isso, eles trouxeram muitas inovações, benefícios, serviços, muitas vezes 1000 vezes melhor, facilidade no investimento, tudo isso, mas a segurança sempre tem que ser em primeiro lugar. O mais importante não é o serviço, o mais importante é que seu dinheiro está em lugar seguro. Então, primeira coisa, eu recomendo sempre manter o gosto dos seus investimentos, seus patrimônios, conectado à instituição que está do S1, aquele grande demais para quebrar. Aí você pode ficar tranquilo nisso. Você pode usar as instituições menores, ok? Por dia a dia, aplicações, ganhar um pouquinho mais, tudo isso, facilidade de pagamento, pode tranquilamente. Mas o gosto do seu dinheiro deixa em lugar que você pode confiar. Não 100%, que nada é 100%, mas 99% que você fica mais tranquilo. Terceira coisa, sempre desconfie em qualquer proposta milagrosa, qualquer juros acima da média, qualquer coisa que te fala que paga dobro do que o mercado, sempre desconfia nessa parte. Quem desconfia muito, normalmente não cai nesses golpes. Então, para resumir toda essa ópera, se você está no banco S1, fica tranquilo. Se você está no banco S2, também fica tranquilo. Essa parte. S3, S4, S5, fica mais de olho para ver a saúde financeira para esses bancos. Recomendação, como eu falei para vocês, bota o grande dinheiro, o grande grosso em S1 e as outras coisas que você faz do dia a dia para aproveitar, coloca nos menores nessa parte e o restante volta a dormir em paz, gente, que o sistema financeiro brasileiro ela é extremamente seguro, ela é um dos mais seguros do mundo. Você vê que é surpresa que 3 bancos caíram justamente por isso, mas também, do mesmo jeito que isso poucas vezes acontece, a gente sempre tem que ficar alertos e, obviamente, continuar seguindo no meu canal, porque sempre vou informar e ensinar você a melhor forma de questão de educação financeira. Então, vamos dormir todo mundo em paz, continuar prosperando, continuar guardando e construir essa liberdade financeira. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.